Números, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 18. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu conceito de paz, e ele e a sua semente, depois dele, terão o conceito do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a medianita, era Zimri, filho de Salu, maioral, da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbi, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Meus irmãos e minhas irmãs, que
Que palavras, meus irmãos e minhas irmãs. Olha só. O que faz a desobediência diante de Deus? A desobediência diante de Deus deixa Deus com insatisfação. Deixa Deus em ira. Veja o Todo-Poderoso zangado. Deus é amor, porém é a justiça. Por quê? Ele é o Criador. Ele é o determinador. Ele é o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Veja que naquela geração, na passagem do livro de Números, do capítulo 25, versículo 1 a 18, que o Senhor nos fala sobre os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Veja, meus irmãos, que os moabitas queriam, de qualquer forma, antes, que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Diante de tudo, eles não conseguiram, porque Deus não consentiu, e Balaão era um homem temente a Deus, só fazia as determinações que o Senhor determinava, era um homem obediente. Então, o que foi que aconteceu? Quando o povo de Israel se acampou naquele local onde os moabitas eles não queriam, então o que foi que aconteceu? Eles começaram a incentivar as mulheres do seu povo para se prostituir com o povo de Israel. Veja, meus irmãos, que Deus já tinha feito a determinação sobre o povo de Israel, que estava sobre a visão de Deus, e não queria que o povo de Israel se misturasse com o povo dos moabitas. Olha só o que aconteceu diante da desobediência de alguns dos filhos de Israel. Aquele povo, aquela nação, caíram na armadilha que os moabitas fizeram com as mulheres, justamente para o povo pecar em prostituição. Então, o que aconteceu, meus irmãos? O Senhor determinou que todo aquele que tinha se prostituído, ele fosse eliminado. Diante do Senhor, no meio da rua. Olha só, meus irmãos, todos aqueles de Israel, o próprio povo de Israel, aqueles homens que são os determinados, tiveram que eliminar alguns dos seus povos. Veja que diante de tudo isso, a praga que o Senhor colocou sobre Israel, e foram mais de 20.000 pessoas que morreram diante dessa praga. Por quê? Por falta da desobediência, por falta da sinceridade, por falta da sinceridade com o Altíssimo diante das suas determinações. Olha só o que eleva a palavra desobediência a cada um de nós, ser humano, homem e mulher, na face da terra. Ela eleva muito peso, ela eleva até a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante desta passagem de Números, do capítulo 25, versículo 1 a 18, que o Senhor nos fala sobre, a desobediência que são os israelitas peca com as filhas dos moabitas. Bom,
essa passagem, diante dessas palavras, significa a desobediência do povo de Israel para com Deus. Olha só o que aconteceu nessa passagem. Olha só, meus irmãos. Olha, nesta geração em que nós estamos vivendo hoje, o Senhor não muda as suas determinações. Não muda. Então, nós temos que ter o máximo de cuidado perante o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, para conhecê-lo cada vez mais, cada vez com mais fé, com mais sinceridade. Mas como conhecer a Deus? Veja, meus irmãos, que muitos povos naquela geração morriam porque Deus condenava quando saía das suas determinações. Porque não existia as escrituras sagradas. As determinações de Deus eram passadas para o homem e ali o homem ia fazendo, né, a sua passagem, né, diante das determinações do Altíssimo para uma congregação que se formava um grupo de príncipes, de anciões, e ali era feito todo o procedimento para passar para o povo, para a nação, para dar o seguimento das determinações do Altíssimo, do Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar. Porque Ele é único, Ele é o poder, Ele é a criação. Então, meus irmãos, vamos hoje que Deus nos deixou, diante daquele passado, né, que Deus nos deixou, para nós darmos a continuação ao seu conhecimento, o que Ele nos deixou para nos proteger, após ter enviado o teu Filho. Nos deixou o Espírito Santo, para nos guardar e nos guiar. E depois nos deixou as Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Para quê? Para que nós possamos conhecer quem é Deus, o Pai Todo-Poderoso. Quem é o Altíssimo, o único em adoração. O único em adoração, em louvor. O único em amor. O único em imensidão no universo. E amar grandiosamente cada um de nós. Porque nós, cada um de nós, Deus tem um grandíssimo amor por cada um de nós. Veja só. O mundo é extenso. Para Deus é piquititico, é uma bolinha. É uma bolinha. E ali Deus vê todos, ali Deus se sente feliz quando estão diante das suas determinações. Veja, meus irmãos, como Deus é amor e é justiça perante todos nós. Andar na linha do Senhor é consagrá-lo diante de nós, cada um, único adorador, para ser adorado, único para ser louvado, único para ser amado. Só ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Siga as Escrituras, meus irmãos, que o livro está aí aberto. O livro está aberto para cada um de nós conhecê-lo. Olha só nessa passagem do livro de Números, capítulo 25, versículo 1 a 18, que o Senhor nos fala sobre essas determinações. Questão da desobediência. Pense nisso. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas para conhecer o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar. Deus abençoe a todos.